A Mata Atlântica é um dos biomas mais ricos em biodiversidade. Suas formações vegetais dão origem a diferentes ecossistemas, como os manguezais, restingas, campos de altitude, costões rochosos, brejos e enclavares rochosos. Sua extensão compreende 17 estados atravessando o país, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Além disso, esse bioma apresenta também uma grande variação de altitude, estando presente do nível do mar até acima de 2.500 metros. Toda essa variedade de ambientes se reflete nas riquezas de seres vivos distribuídos ao longo da sua área de abrangência. No que se refere às plantas, a Mata Atlântica apresenta cerca de 20.000 espécies, mais espécies do que a América do Norte ou a Europa inteira. Quando olhamos para a fauna, os valores também são elevados, com cerca de 850 espécies de aves, 370 de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e 350 espécies de peixe. Por conta disso, a Mata Atlântica é considerada a área prioritária para a conservação da biodiversidade mundial. Mas, infelizmente, devido às atividades do homem, toda essa riqueza está constantemente em perigo. Atualmente, muitos animais e plantas estão ameaçados de extinção. Por conta disso, hoje em dia é muito difícil encontrar espécies como a onça-pintada, a anta, o macaco muriqui, além de várias espécies de plantas. Uma das espécies mais emblemáticas desse bioma é o mico-leão dourado. É uma espécie exclusiva da Mata Atlântica, sendo por isso chamada de espécie endêmica, encontrada em toda a região do Rio de Janeiro e Espírito Santo, e quase foi extinta na natureza. Outra espécie bastante simbólica é o pau-brasil, a espécie que dá o nome ao nosso país. Quando os colonizadores chegaram a essas terras, o pau-brasil era extremamente abundante, mas hoje encontrá-lo é raro. Diversas outras espécies que conhecemos também são muito menos abundantes na natureza do que já foram antes. E antes também, a Mata Atlântica cobriu uma área superior a 1,3 milhões de quilômetros quadrados, o equivalente a 2 vezes o tamanho da França. Mas hoje, aproximadamente 90% desse bioma tão rico não existe mais. Os 10% restantes estão acomodados em florestas fragmentadas. Apesar disso, sua biodiversidade continua a nos impressionar. Esse bioma é extremamente importante, tanto econômica quanto ecologicamente, pois desempenha uma série de processos denominados serviços ambientais. Entre eles, podemos destacar, por exemplo, a regulação do clima, a produção de água e a proteção dos solos. A vegetação preservada protege nascentes e rios, garantia do abastecimento para milhões de pessoas. Somos a todo minuto, todo segundo, beneficiados pela Mata Atlântica e suas milhares de espécies, que assumimos a responsabilidade de preservar nossa maior riqueza. O ser humano depende de equilíbrio do planeta. A saúde dos biomas é também a nossa saúde. Na Mata Atlântica, o clima predominante é o tropical úmido, onde as massas de ar úmidas do Oceano Atlântico invadem a mata, fazendo delas uma floresta pluvial. O mangue é um tipo de vegetação típica das regiões alagadiças denominadas de manguezal. São considerados ambientes ricos em biodiversidade. É um ecossistema costeiro que ocorre na transição entre a terra e o mar, em regiões tropicais e subtropicais do mundo, ocupando ambientes inundados por marés, tais como estuários, lagoas costeiras, baias e deltas. Esses ambientes são caracterizados, não obrigatoriamente, pela mistura entre água doce e salgada. Vejamos o mapa em que locais se encontram os manguezais pelo mundo. No mundo, existe cerca de 162 mil quilômetros quadrados de manguezais, sendo que destes, 25 mil quilômetros estão no Brasil. Isso representa 12% dos manguezais do mundo inteiro. Já o clima predominante é o tropical e subtropical. A sua vegetação é caracterizada basicamente por 3 espécies de mangue, sendo eles mangue branco, mangue vermelho e preto. Essas árvores são adaptadas e providas de raízes áreas para absorção de oxigênio do ambiente seco, e suas folhas contêm glândulas para eliminar o sal contido na água. A fauna dos manguezais representa significativa fonte de alimento para populações humanas.
O estoque de peixes, moluscos e crustáceos apresenta uma expressiva biomassa constituindo excelentes fontes de proteína animal, de alto valor nutricional. Sua forma diversa abriga vários animais, dentre eles aves, como a garça, o carcará e o guará vermelho. Mamíferos, como a ariranha, o sagui e o peixe-boi marinho. Répteis, como a cobra e os crocodilianos. E invertebrados, como aranhas, ostras e caranguejos. Peixes, como o lambari e a sardinha, e diversos outros animais. Importância dos manguezais. Desempenha importante papel como exportador de matéria orgânica para o estuário, contribuindo para a produtividade primária da zona costeira. É no mangue que peixes, moluscos e crustáceos encontram as condições ideais para reprodução, berçário, criadouro e abrigo, para várias espécies da fauna aquática e terrestre. Tem valor ecológico e econômico. A vegetação do mangue serve para fixar as terras, impedindo assim a erosão e, ao mesmo tempo, estabilizando a costa. As raízes do mangue funcionam como filtros de retenção dos sedimentos, constituindo importante banco genético para a recuperação de áreas degradadas, e o solo é basicamente argila e matéria orgânica. Muitas atividades podem ser desenvolvidas no manguezal, sem causar prejuízo ou dano. Dentre essas atividades estão a pesca esportiva e, de sua existência, o cultivo de ostra, o cultivo de plantas ornamentais como orquídeas e bromélias, a criação de abelha e o desenvolvimento de atividades turísticas e recreativas. Infelizmente, esse ecossistema tem sido devastado há muitos e muitos anos. Só no Rio Grande do Norte, 1.200 hectares foram devastados e trocados por viveiro de ostras de uma forma não sustentável.